Se houvesse, de fato, uma ameaça concreta à democracia, eles deveriam ter atuado, talvez prendido o presidente, enfim, naquele momento. Se isso acontecer, eles não fizeram, lamento, são partícipes por omissão dos crimes que o presidente está sendo indiciado. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Agora vamos especificamente ao que vem sendo dito nesse inquérito, e a gente, à luz do que você está falando. Vamos ser direto. O seu cliente Jair Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, ele participou ativa ou passivamente de uma tentativa de golpe de Estado ou de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Não, de forma alguma. De forma alguma, Paulo. Todas as providências que ele tomou diante das dúvidas de que se assenhorou boa parte da população brasileira diante de um processo eleitoral havido como disfuncional pela atuação do TSE, as únicas cogitações que o presidente Bolsonaro fez foram de medidas jurídicas, e uma delas ele chegou a implementar, que foi mover uma representação através do PL junto ao TSE, questionando a eficiência das urnas fabricadas até 2020. Essa ação foi rejeitada liminarmente e fixada uma multa de 22 milhões contra o PL. Essa foi a única providência que ele tomou. Evidentemente, o presidente foi levado ao presidente várias outras possibilidades jurídicas e, após analisadas, não prosperaram, não se tomou nenhuma iniciativa nesse sentido. Eu sempre lembro, inclusive, que falou-se muito que o presidente pretendia decretar o estado de defesa, o estado de sítio, e eu falei claramente, né, as pessoas têm certas expressões que parece que ecoam nos nossos ouvidos com um conteúdo, sugerindo um conteúdo muito mais grave do que de fato são. O estado de defesa e o estado de sítio são mecanismos previstos na Constituição e não são um ato de força unilateral de um presidente da República. O presidente da República, para decretar um estado de defesa, ele convoca, em primeiro lugar, o Conselho de Defesa, na sequência, o Conselho da República, para, em 24 horas, encaminhar um pedido ao Congresso Nacional, que deverá aprová-lo por maioria absoluta, 257 deputados e 41 senadores. Então, é um ato ratificado dentro da Casa do Povo, não é um ato unilateral de força, como talvez o nome Estado de Defesa ou Estado de Sítio possa sugerir ao leigo. Não é nada disso. E, ademais disso, o presidente nunca teve a menor iniciativa para promover essas medidas. O presidente convocou o Conselho da República, convocou o Conselho de Defesa? Nunca. Nunca. Tá? Então, o que você está dizendo, Paulo, é que o presidente, então, cogitou apenas medidas democráticas, mas mesmo que se interprete as medidas como não democráticas, elas nunca entraram na fase executória. Eu estou no entendimento correto? Resumiu bem a ópera, exatamente isso. Ainda que você entenda que o estado de sítio ou o estado de defesa pudessem ser deturpados para dar uma roupagem de legalidade a uma ilegalidade, isso não foi feito. Isso não foi feito. Mas e a tese? Eu lembro, inclusive, Paulo, só para a gente não perder esse momento aqui, que quando a ex-presidente Dilma ela sofreu impeachment, foi veiculado em muitos meios de comunicação de grande credibilidade que ela discutiu a possibilidade de convocar um estado de defesa. E também não fez. E ninguém cogitou em abrir uma PET no Supremo Tribunal Federal para apurar se a presidente Dilma cogitou, discutiu ou conversou com apoiadores sobre isso. Ela consultou, segundo o general Vilas Boas, ele era o comandante do Exército na época, ela o consultou a esse respeito e ele disse a ela que não faria isso.
O que me traz é uma pergunta interessante. A tese, e eu vi essa tese sendo repetida na mídia muitas vezes, de que isso não teria acontecido, não porque o presidente não tentou, mas porque os militares o impediram. Então não houve arrependimento. Ele queria, chegou a tentar, e os militares, na figura do poderoso Freire Gomes, inclusive teria ameaçado prendê-lo. Procede isso, Paulo? Vamos lá, Paulo. Então, tem dois nomes que aparecem aí com depoimentos muito citados, que são do general Freire Gomes, então comandante do Exército, e do tenente brigadeiro Batista Júnior, então comandante da FARC. Que teriam supostamente tido conversas com o presidente onde se discutiram essas medidas jurídicas e que teria sido rechaçado por eles. Bem, vamos lá. Se houvesse, de fato, uma ameaça concreta à democracia, eles deveriam ter atuado, talvez prendido o presidente, enfim, naquele momento. Se houvesse uma ameaça concreta, é dever das Forças Armadas. Se isso acontecer, eles não fizeram, lamento, são partícipes por omissão dos crimes que o presidente está sendo indiciado. Agora, por outro lado, se eles não viram gravidade objetiva ou ameaça ao Estado Democrático de Direito naquelas conversas que se tinha, discutindo mecanismos legais, então não tinham o que fazer. E, de fato, não o fizeram. E não deveríamos nem ter essa investigação pesando contra o presidente Bolsonaro. O que a gente está tendo aqui é uma confusão. Quer dizer, esses dois militares de alta patente supostamente, aparentemente, não viram nada de errado. E por isso não fizeram nada. Eu lembro, inclusive, Paulo, tem um dado que pouca gente se recorda, e no dia 11 de novembro de 2022, quando nós tínhamos aquelas manifestações colocadas nas portas dos quartéis, os três comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, inclusive Freire Gomes e Batista Júnior, redigiram, subscreveram e publicaram uma carta onde colocam as Forças Armadas como poder moderador e ratificam a legalidade daquelas manifestações pacíficas na porta dos quartéis. E que tempos depois... Ainda uma outra correspondência deles cobrando providências a respeito do sistema eleitoral. Desculpa, ainda uma correspondência deles? Uma outra carta deles, na mesma época, cobrando medidas a respeito do sistema eleitoral. Eles fazem medidas urgentes a respeito do sistema eleitoral. Eles colocam em dúvida o sistema eleitoral. Você sabe que é interessante, você levantou um ponto aqui. Se você pegar no detalhe o depoimento do tenente brigadeiro Batista Júnior, você vai ver que ele discute, fala, o presidente estava um pouco incomodado com o relatório que foi apresentado pelo Instituto Voto Legal sobre as urnas, etc., e discutiu isso com o presidente na medida em que o brigadeiro, de uma certa forma, também teve participação naquela comissão militar que supervisionou as eleições, e o presidente apresentou esse relatório para ele, e apesar deste relatório, deles não haverem constatado uma fraude, a equipe do Batista Júnior, se não me engano o nome do coronel que participou disso era Coronel Wagner, está no depoimento dele, o brigadeiro, falou que foi localizado a partir deste relatório uma falha de programação em urnas, que não chegou a implicar em alteração do resultado eleitoral, mas era uma falha. Quer dizer, o relatório que se produziu não era um relatório fake ou sem consistência técnica, não. Ele identificou uma falha de programação que os próprios TSE e a Comissão de Militares não tinham diagnosticado. Então é absolutamente legítimo, isso me incomoda muito, Paulo, porque hoje você questionar urnas ou, enfim, ter suas dúvidas está se tornando algo praticamente criminoso, né? E você duvidar é a espécie do gênero pensar. O Brasil, eu lembro sempre, é um país que já teve fraude no painel de votação do Senado, que não é ligado na internet e levou a renúncia de 2 senadores, um deles o poderosíssimo Antônio Carlos Magalhães. Então, o cidadão brasileiro, ele é dado o direito de levantar dúvidas ou querer mais transparência.
E às vezes a dúvida, Paulo, e esse ponto desse relatório é muito interessante, não é simplesmente sobre fraude, mas sobre falha também. Uma urna que esteja funcionando, que tem um software deficiente, ela pode afetar o resultado de uma eleição. Então, a transparência e o questionamento sempre sobre a eficiência, ele é válido, ele faz bem à democracia. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto dos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.